Irmãos, nós vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém, irmãos? Hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre este homem chamado Jabes, e nós vamos apenas em toda a Escritura encontrar apenas nestes 2 versículos, onde fala sobre esse homem chamado Jabes, e o seu pedido e a sua oração que ele fez a Deus. E este livro de Crônicas, meus irmãos, ele é um livro de autoria, de acordo com os estudiosos. O autor de Crônicas seria Esdras, que foi o autor deste livro. De acordo com os estudiosos, Esdras é que foi o autor deste livro Crônicas. E ele foi escrito aproximadamente, de acordo com os estudiosos, 450 anos antes de Cristo. E este livro, meus irmãos, nós vamos ver muitas genealogias. Ele vai contar muitas descendências. Se você observar nos primeiros capítulos, você vai ver falando mais sobre genealogia. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Fulano. Então ele vai estar recheado aí de genealogias. E a Bíblia, ela vai nos contar a história deste homem, Jabes. E nós vamos aprender, meus irmãos, com a oração que ele fez diante de Deus. E Jabes era um homem da tribo de Judá. Nós podemos ver porque o capítulo 4, ele fala exatamente sobre descendentes. E neste capítulo 4, ele vai contar várias descendências sobre os filhos de Judá, os descendentes de Judá. E Jabes, ele está nesta lista de descendentes de Judá. E Jabes, por ser desta tribo de Judá, no hebraico o nome de Jabes significa afligir, pesar, porque sua mãe disse: com dores dê à luz. Ou seja, o nome dele significa aquele que causa dor. E a Bíblia vai dizer que a mãe de Jabes, ela sofreu muito para dar à luz a este menino. Jabes era um nome negativo para a sociedade, porque ele nasceu sobre o estigma de dor e do sofrimento. Mas a Bíblia, ela diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, ele clamou, suplicou ao Deus de Israel. Aqui está o que fez a grande diferença na vida daquele homem. Então, meus irmãos, por ele nascer naquele ambiente desprezado, cheio de dores, de problemas, muitos têm se prendido a uma história de dor, de sofrimento. Muitas pessoas que
até se converteram ao verdadeiro evangelho, mas ainda há sintomas de que as suas vidas foram marcadas pela dor e pelo sofrimento. Mas, meus irmãos, ao nós observarmos as dores e os sofrimentos da nossa vida, nós não podemos se dar, em outras palavras, por fracassado diante aos problemas. Nós não podemos se dar por fracassado em meio à dor e o sofrimento que foram causados pela vida. E Jabes, ele foi um homem que se tornou mais ilustre do que seus irmãos por conta disto. Então, meus irmãos, nós devemos entender que quando o homem, ele se volta para Deus e clama, ele suplica a Deus, ele suplica, ele clama, ele implora o nome de Deus. Nós devemos entender que quando nós clamamos, situações da vida começam a mudar. Situações da nossa vida começam a mudar quando nós clamamos, se entregamos e temos uma intimidade com Deus. Muitas pessoas querem que algo na sua vida ocorra do jeito que ele quer, sem antes consultar a Deus, sem antes clamar ao Senhor, sem antes, meus irmãos, suplicar a Deus. E a pessoa espera de braços cruzados que situações da sua vida possam mudar, se a pessoa não toma atitude. E Jabes, ele tomou a atitude. Talvez, meus irmãos, se Jabes não tivesse suplicado a Deus, se Jabes não tivesse clamado ao Senhor, a sua descendência seria como a dos outros, seria como a dos seus irmãos, seria mais um, apenas que seria descendência de Judá, e não teria algo para contar, algo que fez a diferença na sua vida, uma intimidade com Deus. E Jabes, aqui ele começou a clamar, a suplicar, e situações da sua vida começaram a mudar. A oração de Jabes, meus irmãos, se nós observarmos bem, apenas nesta oração, Jabes, ele fez 4 pedidos a Deus. E no versículo 9, ele diz: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos. Olha aí, Jabes, ele pediu primeiramente que Deus o abençoasse. A Bíblia, meus irmãos, ela relata muitas bênçãos para aqueles que crê. Se você crê no Senhor, se você anda na verdade, tenha esta certeza que você já é um abençoado em Cristo Jesus. Você já é um abençoado em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a bênção, ela está na mão de Deus. E Cristo, Deus, ele não mudou. Ele está pronto para entregar bênçãos ao seu povo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jabes, meus irmãos, ele de maneira nenhuma, ele negociou com Deus, mas apenas ele chegou diante de Deus e pediu: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. O mesmo caso aconteceu com Jacó. Ele queria que o seu nome fosse mudado. Ele já não aguentava mais as injúrias, a zombaria que o povo fazia por conta do seu nome. E Jabes, meus irmãos, também, ele estava enfrentando essas injúrias,
por causa do seu nome. Porque era um nome que causava dor, lembrava a dor. Era um nome que lembrava o sofrimento de sua mãe. Era um nome que lembrava as lutas e o sofrimento que ele passou na vida. E ele teve essa atitude. Que o Senhor me abençoe. Ele pediu que o Senhor viesse abençoar a sua vida. A Bíblia não relata se Jabes tinha uma intimidade com Deus, mas aqui deixa claro que ele apenas tomou essa atitude de clamar e invocar a Deus e pedir que Deus o abençoasse. Às vezes, irmão, em situações da nossa vida, em meio à nossa casa, à nossa família, nós devemos pedir as bênçãos de Deus sobre os nossos familiares, para que Deus ele possa agir e entrar com provisão na vida da nossa família. E mais à frente, no versículo 10, ele diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. Primeiro pedido dele foi que o Senhor abençoasse muitíssimos, abençoasse muitíssimo meus termos e amplificares. Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quando ele diz aqui, que ele pediu que o Senhor abençoare muitíssimo, e que os termos dele viessem ser amplificados, ou seja, que Deus viesse alargar as fronteiras da vida de Jabes, que Deus viesse alargar as fronteiras de onde Jabes morava. E trazendo, meus irmãos, este pedido de Jabes em pedir que Deus viesse alargar as suas fronteiras, os seus termos, nós precisamos, meus irmãos, embora que nós estejamos no caminho certo, no verdadeiro evangelho, nós viemos que pedir a Deus para que Ele venha ampliar as nossas fronteiras e que nós venhamos crescer em tudo. Não é você pedir que Deus, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, aumenta a minha fazenda, aumenta os meus gados de uma maneira extraordinária, que eu possa ser conhecido no mundo todo. Não, irmão. Mas que nós venhamos primeiramente pedir a Deus que amplie as nossas fronteiras, a nossa visão espiritual, para que nós possamos crescer em tudo na obra do Senhor. Às vezes, por causa da timidez, a pessoa abaixa sua cabeça, vê os outros fazendo algo na obra de Deus, mas por ser tímido, ser vergonhoso, a pessoa se achar muito pequenina a ponto de dizer: eu não sou digno de fazer algo para Deus. E a pessoa fica ali, encriquilhado. Mas Jabes, ele pediu que o Senhor viesse ampliar as suas fronteiras. E nós devemos também pedir a Deus que amplie as nossas fronteiras. No mundo espiritual, na área espiritual, meus irmãos, para que nós possamos crescer em tudo na obra do Senhor, crescer em tudo na obra do evangelismo, crescer na obra do Senhor em tudo. E Jabes demonstra aqui, meus irmãos, que ele foi um homem de visão, porque ele pediu que o Senhor viesse ampliar os seus territórios. E como é, meus irmãos, como é que nós podemos ter uma visão ampla do que nós vivemos? Se a pessoa for pensar assim, dessa forma: eu sou tão pequenino,
não sou digno de fazer algo para Deus. Se nós ficarmos assim, permanecermos assim, nós não vamos ter uma visão ampla do que nós vivemos. Ou seja, nós vamos ter uma visão ampla apenas do que os outros estão fazendo na obra do Senhor. Olha, fulano tem um vigor tão grande. Olha como fulano é sábio na palavra, nas escrituras. Se nós ficarmos pensando assim, desta forma, nós vamos ter apenas uma visão ampla do que os outros estão fazendo. E nós mesmos não estaremos ampliando a nossa visão. E como é que nós podemos ter uma visão ampla do que nós vivemos? Primeiro, é na oração, na palavra e num principal fundamento que é Jesus Cristo e as suas doutrinas. Você quer ter uma visão ampla do que você vive? Vá para a oração, meus irmãos. Porque na oração você vai ver que tudo que nós fazemos para Deus é pouco pelo que Cristo fez por nós. Vá para as Escrituras e você terá uma visão ampla do que nós fazemos para Deus é muito pouco. E o outro pedido que Jabes fez no versículo 10: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Olha aí. E se a tua mão for comigo. Ele pediu que a mão do Senhor fosse com ele. E o que é que significa a mão de Deus ser conosco, meus irmãos? Significa que a mão de Deus é a nossa proteção. A mão de Deus estar com Jabes significaria a proteção de Deus. E nós, meus irmãos, estarmos debaixo da mão de Deus significa manter-se na dependência de Deus. Significa nós se manter na dependência de Deus e na sua provisão, debaixo de suas bênçãos. Quando, meus irmãos, nós estamos debaixo da mão de Deus, nós temos uma visão de uma segurança que é projeto de salvação e graça de Deus. Eu estou hoje aqui com saúde. O que é que isso significa? Que eu estou debaixo da mão de Deus. Hoje eu amanheci meio enfermo, mas eu estou em pé. Isso significa o quê? A proteção de Deus, a mão de Deus está comigo. Os meus familiares amanheceram tudo bem, felizes. Isso significa o quê? Que a mão de Deus, a proteção de Deus. E a mão de Deus é um projeto de salvação e graça na nossa vida. Somente a graça do Senhor, somente a mão de Deus, que é a nossa proteção. Se nós lemos, meus irmãos, lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 14 e 15, olha o pedido que Moisés fez para o Senhor. Moisés disse, Deus falou para Moisés, e depois Moisés responde: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, olha o que é que Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por quê? Porque Moisés sabia, se ele saísse sem a proteção de Deus, sem a presença de Deus, eles não iam ter êxito naquilo que ele estava fazendo. Será que nós temos colocado Deus à frente daquilo que nós estamos planejando?
Ou será que nós estamos querendo fazer conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer? Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que se a presença do Senhor não for conosco, meus irmãos, nós não obteremos êxito naquilo que nós fazemos. E nós podemos até conseguir, mas mais na frente pode dar errado, porque a presença do Senhor não foi conosco. Então nós jamais chegaremos a lugar algum sem a presença de Deus. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo é a presença real de Deus na vida do cristão. Se você é um cristão, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida é a presença real de que Deus está com você. Ele é a nossa revelação. Através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nós obtemos revelação da palavra de Deus, o qual é a luz do nosso caminho. Se não tivermos o Espírito Santo conosco, nós não podemos ter uma revelação clara das Escrituras Sagradas de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estamos caminhando no escuro. Mas se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, Ele é a luz do nosso caminho. Olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quem é que te esclarece o que está nas Escrituras? É o Espírito Santo de Deus. Olha o outro pedido, o quarto pedido que Jabes fez. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. O quarto pedido de Jabes que ele fez: e fizeres que do mal ele não seja aflito. Ou seja, Jabes pediu ao Senhor que ele fosse preservado do mal. Me lembro agora de uma oração que Cristo fez quando ele estava no monte. Quando ele estava orando pelos seus discípulos, ele disse: Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Jabes, meus irmãos, ele viu Deus lhe abençoando, e as suas fronteiras estavam aumentando, e que a mão de Deus estava sobre ele, então Jabes, ele compreendeu a necessidade da proteção de Deus. Por isso ele fez este último pedido, dizendo: e me preservares do mal. E na oração do Pai Nosso, o que é que diz no finalzinho da oração do Pai Nosso? Jesus, ele disse na oração do Pai Nosso, ensinando para os seus discípulos: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Será que o mal é só aquelas pessoas que querem o teu mal? Será que o mal é apenas os demônios? Será que o mal é apenas o homem sanguinário, o homem fraudulento? Não, meus irmãos, o pecado também, ele é um mal. Quando nós pedimos a Deus que nos livre do mal, nós estamos querendo dizer ao Senhor também que nos livre do pecado, para que nós não, que até nós venhamos ser tentados, mas que nós não venhamos cair na tentação, mas que Ele nos livre do mal. E é através da oração, meus irmãos, que nós temos este livre acesso ao Pai. Entrarmos em oração e fazermos este pedido a Deus.
Por isso que o versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E ele se tornou o quê? O mais ilustre do que todos os seus irmãos. Se nós queremos, meus irmãos, receber alguma provisão de Deus na nossa casa, na nossa família, se nós queremos conquistar algo na nossa vida, e nós não colocamos na mão do Senhor, é difícil de ser realizado. Mas se nós colocarmos na mão de Deus, meus irmãos, Deus vai ver se nós estamos merecendo aquilo que nós estamos pedindo, e Deus vai ver se é da sua vontade aquilo que nós estamos pedindo, e se for da vontade de Deus, Ele vai conceder a nós. É diferente daqueles que querem barganhar com Deus, daqueles que querem colocar Deus sobre a parede e dizer: o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, porque eu estou jejuando, porque eu estou orando de madrugada, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo voto, eu estou indo no monte, eu estou querendo conquistar e o Senhor tem que fazer. Mas veja o pedido simples aos nossos olhos que Jabes fez. Aos nossos olhos foi um pedido simples, pequenino, um pedido que apenas durou 2 versículos, mas que para Deus, meus irmãos, foi um pedido que foi do agrado de Deus e foi com toda a sinceridade. E importa, meu irmão, que nós venhamos entrar em oração diante de Deus, colocar sobre Ele a nossa ansiedade, colocar sobre Deus os nossos pedidos, mas dizer: Senhor, que seja feito conforme a Tua vontade. Ou seja, meus irmãos, ao nós entrarmos em oração e contar tudo para Deus, é muito importante, porque ajuda, meus irmãos, a nós reconhecer sentimentos negativos que está dentro de nós. Às vezes nós julgamos tanto, às vezes, meus irmãos, muitos apontam tanto as pessoas, e quando estão em oração, aí cai a ficha: rapaz, eu estou julgando tanto fulano, eu estou apontando tanto aquela pessoa. Vai nos ajudar, meus irmãos, a oração. Através da oração vai nos ajudar a nós reconhecer sentimentos negativos, sentimentos de rancor, de ira contra uma pessoa. Eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto a cara daquela pessoa. Mas aí quando você está orando, meus irmãos, que você está se deleitando no Senhor em oração, aí vem os versículos na sua mente. Aí o que é que a Bíblia vai dizer? Orai pelos que vos perseguem. Senhor, arranca de mim este pensamento, este sentimento de rancor contra o meu próximo. E a oração, ela vai te ajudar a reconhecer esses sentimentos negativos. Vai te ajudar também, meus irmãos, a reconhecer pecados e problemas que precisam ser resolvidos. Quando você está orando a Deus, aqueles pecadinhos que você diz que é pecadinho, quando você está em oração a Deus, você vai reconhecer, se lembrar: Senhor, falhei, tenho falhado contra Ti. A oração, ela vai te ajudar a reconhecer os pecados e problemas que precisam ser resolvidos na sua vida.
Aí você vai orando, se deleitando no Senhor em oração e se lembrando: ah, aquela pessoa está tão enferma, agora que eu me lembrei. Senhor, abençoa aquela pessoa lá, faz um milagre. Se nós não orarmos, meus irmãos, ficarmos de braços cruzados, como é que nós vamos ter uma visão ampla do que está acontecendo na nossa vida espiritual? Quando nós oramos, nós temos a oportunidade de cada vez mais se sujeitar a Deus. Quanto mais nós oramos, nós estamos se sujeitando às vontades de Deus e não à nossa. Porque ao orar nós estamos dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, não seja a minha. Senhor, que tudo aconteça, que tudo ocorra segundo a tua vontade e não segundo a minha. Está aí um ensino prático. Irmão, como eu faço para se sujeitar a Deus, ser uma pessoa sujeita a Deus? Ora ao Senhor, suplica, clama, implora a Deus, pede a Deus pela sua vida. Se sujeite ao Senhor, se entregue às vontades de Deus e não à sua. Aí sim, você é uma pessoa sujeita a Deus, e Deus te abençoará cada vez mais. Amém?